O livro de Reis, que faz parte do Antigo Testamento da Bíblia, narra a história dos reis de Israel e Judá, a partir da morte de Davi até o reinado de Acabe, e as consequências das escolhas feitas por esses governantes. Vamos percorrer os capítulos 1 a 22 para entender melhor os principais acontecimentos e suas lições. Capítulo 1 – A Ascensão de Salomão. O livro começa com a velhice de Davi, o rei de Israel. Quando ele estava prestes a morrer, seu filho Adonias tenta se autoproclamar rei, desafiando a sucessão de Salomão, outro de seus filhos. Através da intervenção de Batseba, mãe de Salomão, e do profeta Natã, Davi afirma que Salomão será o sucessor legítimo. Assim, Salomão se torna o rei de Israel. Lição: a liderança deve ser reconhecida e confiada por Deus, e não imposta por ambição humana. A verdadeira autoridade vem da obediência à vontade divina. Capítulo 2 – A morte de Davi e os primeiros atos de Salomão. Davi morre e Salomão assume o trono. O rei recém-coronado recebe instruções de seu pai para governar com sabedoria e justiça. Salomão faz justiça a vários adversários, incluindo Adonias, e fortalece sua posição ao garantir sua autoridade sobre o reino. Lição: a sabedoria é um dos maiores dons de Deus e deve ser buscada com humildade. Salomão pede a Deus por sabedoria, e a sua generosidade em pedir sabedoria, e não riquezas ou poder, traz-lhe sucesso. Capítulo 3 – O pedido de sabedoria. Salomão, ao pedir a Deus sabedoria para governar o povo de Israel, recebe uma resposta favorável de Deus, que concede a ele não apenas sabedoria, mas também riquezas e honra. Salomão resolve um famoso caso de disputa entre duas mulheres, mostrando sua grande sabedoria. Ele também começa a construir o templo de Deus, um desejo de Davi que foi finalmente realizado por Salomão. Lição: quando buscamos sabedoria para servir aos outros, Deus nos abençoa com aquilo que precisamos para cumprir nossa missão. A sabedoria de Deus é mais valiosa do que qualquer riqueza. Capítulo 4-5 – A prosperidade e o projeto do templo. Salomão organiza o reino e estabelece alianças com outros países. Ele também começa a construção do Templo de Jerusalém, um grande projeto que demoraria 7 anos. O templo seria o lugar onde a presença de Deus habitaria no meio de seu povo. Lição: grandes realizações exigem planejamento, organização e colaboração. Quando buscamos fazer algo significativo para Deus, Ele nos guia e nos dá o que precisamos. Capítulo 6-7 – A construção do templo. Salomão dedica um tempo significativo para construir o templo, que é descrito com detalhes meticulosos em sua estrutura e decoração. O templo é considerado uma obra-prima, refletindo a grandeza de Deus. A dedicação do templo é marcada por um grande evento de adoração e oração, com Salomão clamando pela presença de Deus entre o povo. Lição: Deus se agrada de nossa dedicação e adoração. Ao buscar a excelência em nossas ações, podemos glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Capítulo 8 – A dedicação do templo. Salomão, agora com o templo pronto, o dedica a Deus em uma cerimônia pública, pedindo que Deus ouça as orações do povo. Ele também faz um grande discurso, lembrando ao povo da fidelidade de Deus. Salomão reforça o pacto de Deus com Israel. Lição: a dedicação a Deus não é apenas um ato externo, mas uma decisão interna de viver conforme seus mandamentos. Nosso relacionamento com Deus deve ser alimentado pela oração e pela obediência. Capítulo 9 e 10 – A sabedoria e a prosperidade de Salomão. Salomão é amplamente reconhecido pela sua sabedoria. Ele recebe visitas de poderosos, incluindo a famosa visita da rainha de Sabá, que vem de longe para testar sua sabedoria e ficar impressionada com a grandeza de seu reinado. Nesse período, Israel vive uma era de prosperidade. Lição: a sabedoria de Deus, aplicada com integridade, traz reconhecimento e sucesso, mas a verdadeira prosperidade é encontrada na fidelidade a Deus e na justiça. Capítulo 11 – O declínio de Salomão. Com o tempo, Salomão se desvia da fidelidade a Deus. Ele se casa com muitas mulheres estrangeiras e adota práticas idólatras, o que provoca a ira de Deus. Como resultado, o reino de Israel será dividido após sua morte, e o reino será enfraquecido. Lição: a prosperidade pode ser um teste para nossa fé.
É fácil cair na tentação de se afastar de Deus quando estamos em uma posição elevada, mas devemos sempre manter o foco em sua vontade. Capítulo 12. A divisão do reino. Após a morte de Salomão, seu filho Roboão assume o trono, mas ele age de forma arrogante e insensata, rejeitando os conselhos dos mais velhos. Como resultado, o reino de Israel se divide em dois: o reino de Judá, governado por Roboão, e o reino de Israel, governado por Jeroboão. Lição: o orgulho e a teimosia podem levar à ruína. A humildade e a sabedoria para ouvir os outros são vitais para a boa liderança. Capítulo 13 e 14. Os primeiros reis e seus erros. O livro começa a relatar a história dos reis do reino de Israel e Judá. Jeroboão, o primeiro rei de Israel após a divisão do reino, comete grandes erros, como a introdução de cultos idólatras. Ele é repreendido por um profeta de Deus. Em Judá, Roboão também comete pecados que resultam na instabilidade do reino. Lição: o pecado traz divisão e destruição. Somente em Deus podemos encontrar unidade e paz duradouras. Capítulo 15 e 16. Os reinos de Israel e Judá. Os capítulos seguintes descrevem uma série de reis em ambos os reinos, com muitos deles fazendo o que era mal aos olhos de Deus, incluindo a introdução da idolatria e a corrupção moral. O reinado de Acabe e sua esposa Jezabel, que introduzem o culto a Baal, é particularmente notável, pois traz grande corrupção e destruição para Israel. Lição: as escolhas dos líderes têm um impacto profundo sobre o povo. O mal no governo não apenas afeta a nação, mas também as almas de seus habitantes. Capítulo 17 e 22. O profeta Elias. Neste ponto, surge o profeta Elias, que enfrenta Acabe e Jezabel. Elias desafia os profetas de Baal e vence em um confronto dramático no Monte Carmelo, mostrando que o Senhor é o verdadeiro Deus. A história de Elias ensina sobre coragem, fidelidade e a luta contra a idolatria. Lição: mesmo quando a maioria se desvia de Deus, é possível ser fiel e confiar que Deus nos usará para seus propósitos. O Senhor é maior que todas as adversidades. Lição final: o livro de Reis nos ensina que a fidelidade a Deus é a chave para a prosperidade duradoura, enquanto o desvio da sua vontade traz destruição. As escolhas individuais e coletivas influenciam não só o presente, mas também o futuro. Devemos sempre buscar a sabedoria divina em nossa liderança e em nossos atos, lembrando que o Senhor é a nossa verdadeira fonte de vida e prosperidade. Curtam nossos vídeos e sigam nosso humilde canal de lições bíblicas. Obrigado.